Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 30 de dezembro, inicia-se um novo trimestre, né? Que o trimestre chama-se o Livro de Salmos, né? O Livro de Salmos é o trimestre de janeiro, fevereiro e março. E hoje nós iniciamos a lição de número 1, né? Que ela tem como título Como ler os Salmos, né? Como ler Salmos, né? E esse livro de Salmos, ele ocupa-se um lugar muito especial na literatura bíblica, onde ele é composto, né, de uma coletânea de hinos ao longo de 900 anos escritos por vários autores assim, importantes como Davi, Moisés, Salomão. O livro dos Salmos também é conhecido como Saltério. E esse livro é o ápice, né, da poesia hebraica, onde ele expressa os mais diversos sentimentos, né, e lutas dos cristãos, e foram produzidas assim no período que vai da monarquia unida de Israel, no 10º século antes de Cristo, até tempos assim posteriores ao exílio da Babilônia, né, do povo de Israel, no 5º século antes de Cristo. O saltério, ele abrange uma grande variedade de gêneros textuais. São cânticos de ação de graças, louvores, confissões de pecados, orações pedindo livramento ou proteção, imprecações, meditações sobre as obras, né, do Criador e mantenedor do universo, e assim por diante. Segundo a tradição judaica, a divisão de Salmos está dividida assim, em 5 livros, como foi adotado também ao corresponder ao Pentateuco, ou seja, os 5 livros que escritos por Moisés. Então são os 5 livros também. E por ser considerada assim, uma mini bíblia, né, porque ele é composto de uma série de meditações, de inspirações dadas por Deus, muitos autores mencionam os Salmos no Novo Testamento, né, para ficar bem claro a firmeza desse grandioso Deus que tudo criou. E assim o escritor da lição da escola sabatina deste trimestre, né, ele adotou assim um verso para memorizar nessa lição dessa semana, que nos diz: a seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Aqui vocês vejam a importância dos salmos, que é um livro de profecias também. Então, lhes cobriu o entendimento para compreenderes as escrituras, que está lá em Lucas capítulo 24, do versículos 44 e 45. E aqui nesse texto, né, de Lucas, Jesus se despede assim dos seus discípulos, né, para ele ascender aos céus, né? E ele mencionou e lembrou aos seus discípulos que aquele momento que estava acontecendo ali se fazia necessário
para que se cumprisse o que estava ali escrito nos livros de Moisés, nos profetas e também nos salmos, ao qual, né, o Espírito Santo já havia falado o que aconteceria com Jesus, para que ele compreendesse, né, a importância desses livros como os salmos na vida deles. E assim, como diz ali o verso, abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem compreender as Escrituras. E, e isto comprovou como que de fato, né, Deus inspirou os profetas a escrever nos livros das Sagradas Escrituras, que fala ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, assim como os Salmos, né? Deus nos fala por meio de seus servos e de seu Espírito, né? E Jesus, os apóstolos e os escritores, né, do Novo Testamento, eles citaram várias passagens dos Salmos onde aparecem 80 vezes, né, neste Novo Testamento, e se referem a esses livros como escritura. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 10, João capítulo 10, versículo 34 e 35, e João capítulo 13, versículo 18. E os salmos são certamente a palavra de Deus, tanto como os demais livros da Bíblia, como Gênesis, Romanos, como por exemplo. O Senhor Deus, ele se alegra quando nós planejamos atividades e os recursos, né, usados na adoração do seu grandioso nome, e quando nós melhoramos o entendimento de sua palavra, né? Quando nós temos entendimento, né? Quando nós lemos uma passagem bíblica como os Salmos e temos a clareza de entendimento. E assim nós devemos nos esforçar para oferecer a Deus somente o nosso melhor. E esse princípio, ele é validado, né, não apenas na execução do nosso culto de adoração, mas também em seu planejamento e organização. Apesar de ideias assim modernas de hoje, né, há tendências populares, né, que defendem assim, um estilo de adoração mais livre, diferente do que era no passado, o livro de Salmos, ele mostra que nossa adoração a Deus deve ser regida por organização e ordem. Nos Salmos nós encontramos variadas emoções que nos incluem praticamente toda a experiência humana. Desde o sublime reverência, né, até a profunda tristeza que ela é entendida aqui, né, pelo escritor de Salmos. E são produzidos há mais de 25 séculos os Salmos. Transcendem, né, todo o tempo que foram escritos e permanecem profundamente, né, relevantes para a nossa vida cristã hoje. E aceitar os Salmos como palavras de Deus e prestarmos atenção às suas características poéticas, bem como aos seus contextos, né, históricos, teológicos, né, e litúrgicos, é fundamental para a devida compreensão de suas mensagens, né, que alcançarão milhares de anos e alcançaram, né, até chegar no nosso tempo. E como introdução ao estudo do trimestre, né, que nós vamos ver janeiro, fevereiro e março, nós abordaremos esta semana como nós devemos ler o livro de Salmos. Os tópicos, né, preliminares, tendo como assuntos, como por exemplo, né, o pano de fundo histórico, né, do livro de Salmos,
os diversos gêneros, né, ou categorias de cânticos presentes nessa coleção do livro de Salmos. E também as orientações bíblicas para adoração que existem nesse livro. E assim nós ampliaremos durante essa semana o nosso estudo diário, né, e bem detalhado sobre Salmos, ou Saltério, que ele também é assim chamado, examinando a estrutura dos Salmos, as diversas ferramentas literárias que os salmistas usavam para expressar suas emoções e as divisões dos vários livros que compõem os Salmos. Aprenderemos quais foram, né, as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos e quando o povo de Deus usava esses salmos. Nós saberemos durante essa semana em estudos diários, que está lá em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 7, Neemias capítulo 12, versículo 8, Colossenses capítulo 3, versículo 16, Tiago capítulo 5, versículo 13, Salmos capítulo 18, versículo 1, Salmos capítulo 30, versículo 1 e Salmos capítulo 92, versículo 1. Verificaremos também que os Salmos revelam sobre as experiências pelas quais os seus autores estão passando, né, ao escreverem estes Salmos. E as respostas estão ali em Salmos capítulo 25, versículo de 1 a 5, Salmo 42, versículo 1, Salmos 75, versículo 1, Salmos 77, versículo 1, Salmos 84, versículos 1 e 2 e Salmos 88, versículos 1 até 3. E também, durante estudos nessa semana, observaremos quais são as diferentes facetas, né, da experiência humana que esses salmos nos mostram. E as respostas elas estão ali em Salmos 3, Salmos 33, versículos de 1 a 3, Salmos 109, versículos de 6 a 15, onde nós iremos estudar detalhadamente e teremos as respostas, né, sobre isto. O que nós vemos aqui também, que os salmos, eles são assim, orações inspiradas e louvores dados por Deus, né? Mas o que a Bíblia nos ensina sobre orações, aprenderemos durante essa semana, que está lá no livro de 2 Samuel capítulo 23, versículos 1 e 2, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E também nós estudaremos qual é o lugar que Deus ocupa na vida do salmista, aqueles que escreveram esse livro de Salmos. E as respostas estão ali em Salmos 16, 8, Salmos 44, 8, Salmos 46, 1, Salmos 47, versículos 1 e 7, Salmos capítulo 57, versículo 2 e Salmos 62, versículo 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, quando o Espírito Santo começa a tocar no coração dessas pessoas. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa com sinceridade, né? Você passa a ter o devido entendimento, né? Você passa a ser uma pessoa com sabedoria. Você passa a ter mais facilidade para manusear as Sagradas Escrituras e entender, não só abrir no livro de Salmos e ver o que está escrito ali, mas entender, porque inclusive é um livro de profecias, né? Então nós temos que se fixar mais, ouvir a voz do Espírito Santo e que nós possamos dar o devido entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga.
Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, aflições. Um lugar que inclusive você encontrará esses escritores de salmos. Numa grande bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.